Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, vamos refletir a palavra de Deus que a Igreja nos propõe no 25º domingo do tempo comum. O Evangelho é extraído lá do Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 1 ao 13. A leitura do Evangelho e também a primeira leitura, que é extraída lá do profeta Amós, capítulo 8, versículos do 4 ao 7. São leituras que neste domingo têm um casamento muito bem ordenado. São leituras que falam exatamente sobre o possuir bens materiais, ou poder ou dinheiro. Então, a palavra de Deus nos apresenta, em primeiro lugar, e nós temos também os documentos sociais da Igreja e as grandes encíclicas dos nossos papas, uma delas é exatamente do Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, que trata exatamente da pessoa humana e do valor também do trabalho em relação à vida humana. O Santo Padre, ou melhor, São João Paulo II, nos fala naquela encíclica que o trabalho dignifica o homem, e quando eu falo homem aqui é Homo sapiens, é a pessoa humana. Então, dignifica o homem e tem o poder de santificar também o homem, a pessoa humana. É claro que aqui nós temos aquele trabalho bem ordenado. O homem que trabalha, a mulher que trabalha, o jovem que trabalha para ganhar o dinheiro, para pagar suas contas, para viver com dignidade, ter uma casa boa para morar, comer bem. Se precisa de transporte, ter um bom transporte para ir para o seu trabalho. O homem que é casado, a mulher, os dois ganham dinheiro, trabalham para cuidarem bem de sua casa, de sua família. E quando a gente fala de cuidar, de zelar da família, é ter uma casa boa, é comer bem, é ter a capacidade e também o direito que todos têm e condições de colocar seus filhos para serem bem educados em uma boa escola, que preparem bem seus filhos para a vida, porque quanto melhor eles forem preparados, a família ganha, a sociedade também ganha, com um bom cidadão, uma boa cidadã. Então, ganhar dinheiro não é um erro, não é pecado, não. Até porque Deus quer que a pessoa humana viva com dignidade. Nosso Senhor vai dizer: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isto é, tenham uma vida digna, viver bem, viver com dignidade. Então, o dinheiro em si não é um erro, não é pecado, não. Quando o homem virtuoso, a mulher virtuosa ganham dinheiro,
é claro que vão ordenar bem aquilo que ganha, aquilo que eles ganham. Ordenar para a família, ordenar para que na família tudo possa dar certo para o bem de todos. Então, quando tem as boas virtudes. O que é virtude? Virtude é a capacidade de ter uma reta vida. É saber ordenar retamente a proporção das coisas para aquilo que elas foram criadas ou elas estão sendo ordenadas. Então, o pai de família que ganha seu dinheiro e gasta à toa, uma mãe de família que ganha seu dinheiro e gasta à toa, ou também um jovem, uma jovem, é claro que falta a virtude da reta direção das coisas. Ordenar bem aquilo que ganha para o bem de si próprio e também para o bem da própria sociedade. Então, o dinheiro em si, eu repito, não é um erro, não é pecado. Para o homem virtuoso, para a mulher virtuosa, para um jovem, para uma jovem virtuosos. Agora, aquela pessoa que não tem a reta razão das coisas, dos valores, não se preocupa com as boas virtudes que ordenam bem a vida e o bem viver. É claro que, mesmo que ganhe rios de dinheiro, como não é ele, não é ela quem administra o bem, ou os bens, ou o dinheiro que tem, mas é administrado pelo dinheiro que tem, pelos bens que tem, então as coisas não vão dar certo. Dinheiro não é para administrar você, é para você administrá-lo. Os bens que você possui é para você administrá-los, não ser administrado por eles. Vou dar aqui alguns exemplos. Quantas pessoas que tinham bem suficiente para viver muito bem com a família, viver uma vida muito digna e de repente foram perdendo tudo aos poucos. Numa vida de vaidade, numa vida de ostentação, numa vida desordenada. E aí, de repente, tudo aquilo que possuía já não existe mais, já não tem mais. Porque foi administrado pelo que tinha. Não administrou o que possuía. Deixou-se administrar pela vaidade, pela ostentação. E, na verdade, aqui, a vaidade e a ostentação, geralmente, é querendo comprar os olhares dos outros. Quando você vê uma pessoa ostentando demais, é exatamente querendo comprar os olhares das outras pessoas. Para que as pessoas aplaudam ela. E tudo isso é, como diz a palavra de Deus, vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Então, é preciso viver com dignidade. Morar bem, comer bem, viver bem. Procurar comprar para os seus filhos, comprar aqueles espaços que melhor pode oferecer, colocar os filhos para estudarem nos melhores espaços para que tenham uma boa educação. Cuidar bem da família. Dinheiro é para isso. É para cuidar da gente e cuidar bem da nossa família. Então é preciso saber administrar o que tem, o que possui. Então, quando se leva uma vida de vaidade, fora das virtudes, a gente sabe que pode ser formado nas maiores universidades da história da humanidade. As maiores. Não vai dar certo. Quem vive buscando aplausos,
quem vive buscando elogios, quem vive buscando que as outras pessoas se curvem diante delas. Essas pessoas podem estudar nas maiores universidades, mesmo que elas ganhem bem, mas elas nunca irão dar certo financeiramente, porque elas vivem querendo comprar os aplausos das outras pessoas. Então, os bens é para a gente administrar e não se deixar administrar por eles. O Evangelho de hoje e a primeira leitura vão falar exatamente de pessoas vaidosas, que pisam os outros, que maltratam os outros, achando que porque tem poder do dinheiro, dos bens, ou então de cargos, acham que o caminho que estão enveredando vai dar certo para a vida delas. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O arrogante nunca dá certo na vida. Nunca dá certo na vida. O vaidoso nunca vai ter nada. Nunca. Vai viver sempre na mendicância. Na mendicância. E não deve ter ciúme nem inveja daqueles que deram certo. Não pode, não deve. Porque o problema está em enveredar a vida pelas boas virtudes. Então, meus irmãos, minhas irmãs, todos nós somos chamados a trabalhar para vivermos com dignidade e não levar uma vida de superficialidade ou uma vida supérflua. Vamos assentar nossos pés em nosso Senhor, na sua palavra, e vamos viver as boas virtudes que a igreja nos apresenta. Quero pedir a você que me acompanha através do canal, que se inscreva no canal, dê também seu joinha, encaminhe este vídeo para a pessoa de suas amizades, para os seus parentes também. Peça também que se inscrevam, deem o joinha, porque assim o YouTube vai entender que as pessoas estão apreciando e vai também o próprio YouTube divulgar este canal e, consequentemente, é claro, simultaneamente o Evangelho, a palavra de Deus, que nós anunciamos aqui. Me pediram que no final desta reflexão sempre procurasse fazer o sinal da bênção. Como é um sacramental, é claro que nós vamos fazer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do Imaculado Coração da Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe da Igreja, nossa Mãe, desça sobre você e desça sobre sua casa, neste domingo e sempre. Desça sobre seus filhos, desça sobre suas preocupações, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém.